Louvado seja Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sou profundamente grato pelos amados irmãos que estão aqui presentes para nós fazermos a explanação da palavra de Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo, já ia falar Paulo, costume, do apóstolo que nós não sabemos quem é, se é Barnabé, Apolo, não sabemos quem foi que escreveu essa carta, se é Clemente, não temos conhecimento, mas é uma carta muito importante. A carta desse apóstolo aos hebreus, designado ao povo judeu, que se converteram do judaísmo para o cristianismo, mas só que eles estavam retornando, alguns deles, para o judaísmo. É do conhecimento dos irmãos que o judaísmo, amados, ele tem uma sistematização muito organizada, muito mais do que diversas religiões, muito mesmo. O que chama atenção a questão do judaísmo, para atrair muitas pessoas para ele, é a situação da tradição. A tradição, ela chama as pessoas. As pessoas vão muito naquelas partes dos mitos, aquelas partes assim das histórias que teve do mundo judaico. Amados, o mundo judaico antes era o mundo israelita. O mundo israelita antes era o mundo hebreu. Sabe de onde eles vieram? Vieram da Suméria. Sabe onde fica a Suméria? A Suméria fica lá no sul do Iraque, onde começou as civilizações. A primeira civilização do mundo foi lá. Então, Éber, que é o pai o bisavô de Abraão, ele foi um homem muito fluente dali. Dali que surgiu o termo hebraico. A palavra hebraica, que é a língua dos hebreus, veio dali, de uma influência dessas tribos, famílias e tal. Mas o que me chama a atenção aqui nesses textos, não é nem tanto a tradição em si, é as pessoas que experimentaram os dons espirituais, tiveram contato com o Espírito Santo, tiveram intimidade com Deus, tiveram assim, experiências com Deus na área de milagres e assim por diante. De repente, viraram as costas, abandonaram o seguimento de Jesus e retornaram ao judaísmo. Então, queridos, semana passada nós aprendemos a respeito da origem dessa carta, aprendemos a respeito da palavra de Deus que foi anunciada através dos anjos, não somente dos anjos, mas de diversas formas. Aprendemos também a questão da importância da natureza de Jesus, no capítulo 1, que fala da natureza dele e do Pai. É a mesma, ok? Já aqui no capítulo 2, vamos tratar quase do mesmo assunto, mas com um pouco de detalhe, porque a mentalidade que é recebida essa carta é diferente da nossa. Porque nós temos lá o interesse de estudar esta carta aqui, que não foi direcionada ao pessoal de Belém do Pará, não foi direcionada aos brasileiros, não foi direcionada ao povo do Ocidente diretamente, mas diretamente sim para o povo judeu. Por que nós temos interesse? Temos interesse sim. Primeiro, porque aqui trata da experiência de pessoas que tiveram contato com Deus, tiveram comunhão com o Senhor Jesus, mas alguns deles começaram a virar as costas e voltar para a antiga religião, para as coisas antigas, como o apóstolo Paulo disse, né? Então nós temos esse sentimento, esse desejo de querer coisas antigas do mundo, as velhas assim, artimanhas, para a gente poder se prender. Aqui já o apóstolo considera isso aqui, o judaísmo, como coisa passada. E tem pessoas que se prendem ao passado. Pessoas que não gostam de novidade. Mas qual é a novidade? A novidade para o ser humano é ter comunhão com Deus. Isso é uma coisa nova. Entendeu? Isso é uma coisa nova. Aqui no mundo, o ser humano está acostumado a lidar com o pecado, lidar com os desejos da carne, com o clamor, com a luxúria, com toda a sorte de amparados do mundo, da carne e do pecado. Isso é velho, isso é antigo. O que é novidade é quando a pessoa passa a ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Isso é uma novidade. E eles abraçaram essa novidade e viraram as costas para Deus. Tá, vamos lá no capítulo 2,
Primeiramente, abrindo parênteses aqui, amados, fizemos a compra aqui do microfone, mas carreguei tudo, mas de repente não está pegando. Agora eu vou tentar organizar essa parte aqui. Os irmãos podem ter alguma dificuldade na compreensão da minha voz, vou tentar ser um pouco eloquente para os amados poderem acompanhar, tá? Porque tem diversos irmãos me pedindo para que eu não pare, eu não vou parar, tá? Eu não vou parar. Tiver dificuldade de compreender, coloque pelo menos aí na parte das legendas, você pode acompanhar pela legenda, caso tenha algum som externo aqui acompanhando. Mas eu não vou deixar de ilustrar a palavra de Deus aos irmãos, principalmente o pessoal que estão fora de Belém ou do Pará. Tá? Vamos lá, capítulo 2. É um capítulo de 18 versículos, tá bom, amados? 18 versículos. Aí vocês já têm conhecimento do meu método, eu faço a leitura, eu não me prendo muito, vou fazer um resumo rápido, em poucas palavras, tá bom? E é nisso que nós vamos pegar. Vamos resumir aqui os versículos que leremos nesse momento. Versículo 1 em diante, no capítulo 2. Por isso, é necessário que prestemos mais atenção ao que ouvimos, para que nada nos tire do caminho. Qual o caminho? O caminho do Senhor Jesus. Pois, se a palavra pronunciada por anjos mostrou-se firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a merecida punição, como nós livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Tendo ela sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram, e Deus acrescentou ao seu testemunho por sinais, prodígios, diferentes milagres, dons do Espírito Santo, repartidos segundo a sua vontade. Até o versículo 4 aqui, resumindo isso aqui, falando o seguinte: bem, se a palavra que foi anunciada antigamente, ela foi anunciada por meio de anjos, qual foi a palavra que foi anunciada por meio de anjos? A experiência que Moisés teve com Deus, a qual ele escreveu as leis e os mandamentos, foram palavras anunciadas em sua maioria por anjos, tá bom? Não somente Moisés, como Josué e outros patriarcas e profetas tiveram a experiência de receber a palavra de Deus por intermédio de quem? Por intermédio de anjos. Mas aqui ele diz o seguinte: se por intermédio de anjos a palavra de Deus foi anunciada e teve punição, agora como dirá, não por anjos, mas pelo próprio Deus. Quem? O próprio Jesus, a qual o Deus que se fez carne habitou entre nós. Já não foi anjo mais que anunciou, já não foi mais profeta que anunciou, já não foi mais os elementos da terra que anunciaram a glória de Deus. Foi o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Se ele fez isso, então o peso é muito maior. É muito maior do que dos profetas, é muito maior do que dos sacerdotes, é muito maior do que dos anjos ou qualquer um. Porque o próprio Deus se fez carne. Aí o que acontece? Ele passou essa palavra que ele anunciou aqui para nós, via também os apóstolos. E os apóstolos tiveram esse contato, essa comunhão com o Senhor, tá ok? Por meio também de quê? De sinais, prodígios e maravilhas. Os 12 apóstolos, também os 70 que foram enviados, fizeram sinais, prodígios e maravilhas. O que foi que eles fizeram, gente? Oraram pelos enfermos, os doentes. A experiência de Mateus capítulo 10 diz o seguinte: que os discípulos chegaram com o Senhor e disseram: Senhor, os mortos ressuscitam, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os cegos estão vendo. Eles faziam esses milagres também, tudo em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Agora, uma coisa interessante, que o mundo aí fora, usando os poderes malignos, tem possibilidades também de realizar milagres, prodígios e maravilhas. Só que a diferença é o seguinte:
que os milagres, prodígios e maravilhas que o poder das trevas pode fazer, não tem a comparação do que os servos de Deus podem fazer no nome do Senhor Jesus, porque é firmado pela palavra de Deus os milagres a qual foram realizados e feitos por meio dos seus servos. Porque assim como Deus sustenta os céus e a terra e o mar e tudo que há no universo por meio da sua palavra, a mesma coisa acontece por intermédio dos seus servos. Deus sustenta o que ele realizou por meio dos seus servos via a sua palavra, ok? Versículo 5. Porque não foi a anjos que ele sujeitou o mundo vindouro, a qual falamos. O que é o mundo vindouro? O mundo vindouro, o mundo do futuro. Não é a anjos que ele sujeitou o mundo futuro. Não foi a anjos, não. Antes, em certo lugar, alguém testificou dizendo, quando ele fala alguém aqui, ele está falando do Salmo. O Salmo aqui é o Salmo 8, tá? Ele está assim, citando. Versículo 6 ainda, tá? O que é o homem para que importe com ele, ou o filho do homem para que preocupe-se com ele? Tu fizestes inferior aos anjos apenas por pouco tempo de glória e honra, coroastes e tudo sujeitastes aos seus pés. Ou seja, aqui já está um salmo citando o rei Davi, que foi algo profético. Ele se fez inferior aos anjos e semelhante aos homens. Quem foi que se fez inferior aos anjos e semelhante aos homens? Foi o próprio Deus. Ele fez isso, inferior aos anjos. Mas Jeremias, como assim inferior aos anjos? Em natureza ou em poder? Sim, em poder, não em natureza, mas assim em poder, ok? Em poder, o próprio Deus se fez inferior aos anjos. Agora, quando ele se fez inferior aos anjos, ele se tornou semelhante a quem? Semelhante ao Filho de Homem. Então Jesus, ele passou a ser filho de homem. Mas Jeremias está numa confusão aqui. Mas Jesus não é a semente vindo da mulher, como é que é filho do homem? Ficou confuso, não ficou? Bem, a situação é a seguinte: Maria, ela veio de uma relação de homem e mulher. E quem comandava na época, que até hoje é isso, quem comandava na época era a natureza do homem em si. Então, quando se diz homem, também está se referindo a homem e mulher. Porque no texto antigo, quando se trata da humanidade, está incluso homem e mulher. Então, a natureza a qual Jesus veio, que foi propriamente da Maria em si, está se referindo a homem, porque ele era semelhante a nós, em natureza terrena, ok? Então, aqui, ele se fez menor, nesse sentido, porque o ser humano, ele é inferior aos anjos. Porque o que é que os anjos podem fazer? Eles têm poderes extraordinários. Os anjos que habitam aqui neste mundo, que são os anjos decaídos, eles não foi tirado o poder que eles possuem, tá? Que eles têm em si. Deus não tirou, continuou mesmo com poder. Um poder ao mesmo tempo benéfico e um poder ao mesmo tempo destrutivo. Então, os anjos, eles têm esses poderes de destruir parte da natureza, acionar a natureza, usar a natureza para não somente para beneficiar, como também para prejudicar. Eles têm esses poderes. E nós temos isso, nós não temos essa capacidade, não temos essa possibilidade. Então Jesus, quando ele se fez um pouco menor do que os anjos, aqui ele deixou os seus atributos. Quais foram os atributos que Jesus deixou? Onipresença, presente em todo lugar, onipotência, poder para tudo, e onisciência, saber de tudo. Ele deixou esses três atributos, onipotência, onisciência e onipresença, para estar entre nós, porque o ser humano ele não tem onipotência, tudo pode, onisciência, tudo conhece, e onipresença em todo lugar. Eu estou aqui, mas eu estou em outro lugar, não, só estou aqui. Então eu não sou onipresente. Posso fazer tudo? Não posso fazer tudo. Ou seja, não tenho poder sobrenatural para nada.
E o que mais? Conheço tudo? Não conheço. Nem os anjos podem tudo, nem eles sabem tudo e nem eles conhecem tudo. Ok? Então nós temos essa limitação. Ok? Então Jesus, ele se tornou inferior para se fazer como nós, para habitar entre nós e anunciar a glória de Deus entre nós. Vamos lá. Versículo 8. Ainda, né, tudo sujeitar-te aos seus pés. Como ele sujeitou seus pés? Quando ele teve a experiência da morte, da transição desse mundo via a morte. Quando ele teve essa experiência de vencer a morte, ele sujeitou tudo a seus pés. Versículo 8 ainda diz: ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou independente de seu domínio, mas agora ainda não percebemos que tudo lhe foi sujeitado. Vemos, porém, Jesus, que por pouco tempo... Qual foi o pouco tempo que Jesus passou? Os 33 anos. Esse foi o pouco tempo que ele passou aqui, tá? Foi feito menor que os anjos, agora coroado em glória, honra, visto que sofreu a morte que era para ser por ele provada em benefício de todos, mediante a graça de Deus. Ele tinha que passar pela morte para que pudesse nos beneficiar. Porque qual é o sentido de você estar aqui nesta noite? Qual é o sentido de você vir para cá nesta noite? Ou qual é o sentido de você nos acompanhar nesse momento? Não vai ter sentido nenhum se Jesus não ressuscitasse, porque nós não queremos estar aqui nesse mundo no sentido de ficar se beneficiando das coisas que o mundo nos oferece. Claro que nós estamos aqui de passagem e nós aproveitamos ter uma vida passageira no sentido de certos benefícios. Mas esses benefícios nós estamos cientes que eles vão acabar e são transitórios. Nós não vamos se eternizar aqui. A nossa eternidade está juntamente com Deus, a qual enviou seu Filho, morreu na cruz, para que ele passasse pela morte e vencesse a morte e desse possibilidade a nós de vida eterna. Se caso não tivesse isso, você seria apenas um espectador de religião. Mas você não é um espectador de religião. Você tem a convicção que você vai passar pela morte, possivelmente. Jeremias, possivelmente, porque você está falando, possivelmente não pode. Possivelmente porque tem o evento de arrebatamento, como Enoque e Elias tiveram, esse contato no passado pela morte. Nós podemos ter essa experiência que Enoque e Elias tiveram, ou passarmos pela morte, mas vencendo a morte, ver o quê? Via a presença de Jesus na nossa vida. Ok? Vamos lá. Versículo 10. Olha como é rápido, já está terminando. Versículo 10 diz: pois para Deus, porque mediante a quem tudo existe, ao conduzir muitos filhos à glória, era apropriado levar o fundador da salvação deles à plena consumação por meio de sofrimento. Ora, aquele que santifica os que são santificados, todos vêm de um só. Por esse motivo, não se envergonha de chamá-los irmãos, ao dizer: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia eu te louvarei. E ainda nele, versículo 13, nele confiarei, e de novo aqui estou com os filhos de Deus que me deu. Quer dizer, o que diz aqui, a experiência do Senhor, do Senhor Jesus, é que ele esteve de novo. Você viu a parte que diz de novo? Então, aquelas pessoas que tiveram contato com o Senhor, passaram a ter contato novamente. Quando Jesus fala assim, que Deus não é Deus de morto, mas sim de vivo, porque o Deus que eu sigo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles não estão mortos, eles estão próximos, porque o espírito, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Onde esse espírito está? A alma, o espírito está nos domínios de Deus.
Meu querido, você passou para o outro lado, você já está nos domínios divinos. E novamente você vai se encontrar com Deus. Novamente você vai ter contato com Ele. Jeremias, como assim novamente? Não estou entendendo esse novamente aqui. Bem, aqui foi quando Jesus esteve em carne, se encontrou conosco, a humanidade. Quando Ele morreu e ressuscitou, aqueles que partiram se encontraram com Ele depois. Ok? Então nós da humanidade que fazemos parte da nova humanidade a qual Jesus, aleluia, inaugurou através da sua morte e ressurreição, você vai encontrar novamente com Ele. E quando Ele fala aqui que no meio da assembleia te louvarei, aqui foi quando Ele ressuscitou e se encontrou com os santos do Antigo Testamento, ou que tiveram ali contato com Ele. Mateus 26 explica isso muito bem. Quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu? Depois, os santos do Antigo Testamento ressuscitaram e ficaram andando na cidade de Jerusalém. Então, aqueles que tiveram contato, aqueles a qual Jesus falou, eles que me viram e ficaram alegres, como ele cita ali Abraão, foram que se encontraram novamente com o Senhor. E nós vamos ter essa oportunidade, seja via arrebatamento ou seja via a morte. Porque a morte nada mais é do que um sono. A pessoa vai morrer, mas vai morrer e vai se encontrar com o Senhor num paraíso. Não vai morrer e se encontrar com o Senhor num pesadelo. Porque no pesadelo ele não vai estar lá. Vai morrer e vai se encontrar com o Senhor no paraíso. E nós estaremos nessa assembleia juntamente com Ele, diz aqui o Sagrado Texto. E por última parte, diz aqui o versículo 14. Portanto, como os filhos têm em comum carne e sangue, Ele também, da mesma forma, partilhou desta humanidade para destruir por sua morte aquele que tem o poder da morte, a qual seja o diabo, e para libertar os que estavam sujeitos a passar a vida toda como escravos do medo da morte. De fato, é evidente que ele não vem em auxílio dos anjos, mas da descendência de Abraão. Por esta razão, ele devia ser em tudo semelhante aos irmãos, para tornar-se sumo sacerdote, compassivo, fidedigno perante Deus, para expiar os pecados do povo. E visto que ele mesmo sofreu por ser provado, pode socorrer os que estão passando por provações. Ele se tornou sangue, carne e sangue. Jesus aqui já está combatendo, quando ele fala carne e sangue, está combatendo um tipo de conhecimento chamado gnosticismo, em que falavam que Jesus não poderia ser carne e não poderia ser sangue. Por quê? Porque a carne e o sangue, para eles, o pensamento deles é mar. E sendo ele mar, a carne e o sangue sendo mar, Deus, que é bom, não podia se fazer carne. Esse era o pensamento deles. Mas Deus não. Ele se fez carne e habitou entre nós. A natureza, amados, a natureza humana, em relação à concepção do óvulo e espermatozoide, quando se une, quando vem a concepção, aí se torna, aí surge um ser que tem a essência da maldade. Só que Jesus não teve essa união, porque não veio da semente do homem, mas sim da mulher. E ele aproveitou a natureza do seu lado, a natureza humana do seu lado, que não é da responsabilidade da mulher, mas sim do homem, porque o pecado só entrou no mundo por causa de quem? Da mulher? Não. Se fosse só a mulher tivesse comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, nós não estaríamos nessa situação. Mas o homem foi ouvir a mulher, que ele tinha ouvido primeiramente a Deus, ele foi ouvir a mulher e comeu da fruta, o fruto proibido, aí que veio entrar o pecado.
E diz o sagrado texto que o pecado entrou por Adão. Não diz que entrou por Eva, entrou por Adão. Então Adão é responsável pela situação que nós nos encontramos nesse presente momento. Então Deus ele excluiu a participação do homem no nascimento de Jesus e deixou somente a mulher nessa participação. Aí que acontece? O que chama mais atenção aqui é algo interessante, que quem tinha o poder da morte era o diabo. Então, pegando essa palavra aqui e pegando o que Jesus falou em João capítulo 8, que o pecado procede do diabo, então procede do diabo não somente o pecado, como também a morte. Aí Jesus venceu o poder da morte e o poder do pecado. Então existe um poder superior, existe um poder acima da morte e do pecado, não é? O poder de Jesus. Então por isso essa necessidade dele morrer, vir aqui como cordeiro para morrer por nós, para mostrar à humanidade que o próprio Deus veio, nos resgatou, vencendo o poder do pecado, o poder da morte e nos concedendo o poder de Deus que está acima de tudo e de todos. Ok? Essa é a razão de Jesus ter vindo ao mundo, para vencer Satanás e o diabo aqui. Agora ele mesmo diz, nesse texto aqui, o apóstolo. Então ele teve que se fazer semelhante aos descendentes de Abraão. E o que ele veio fazer aqui não foi para auxiliar ou ajudar anjo, não. Ele veio aqui para auxiliar, ajudar os descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Foram os que receberam ali essa carta. De imediato foram eles. Quem? Os judeus, que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, mas só que eles estavam voltando. Então aqui o apóstolo está tentando resgatá-los de volta, explicando isso aqui via as promessas dadas aos profetas e aos patriarcas, explicando os mínimos detalhes. Aqui ele coloca o patriarca Abraão, porque Abraão recebeu a promessa de Deus. Então Jesus, ele é o que? A semente, a descendência de Abraão, para poder abençoar todas as nações. Se nós formos nos prender aqui, tem muita coisa rica e maravilhosa aqui, amados. Muito. É magnífico essa carta aqui. Então ele mesmo sofreu ao ser provado e pode socorrer os que estão passando por provações. Quais provações que você passa? Aqui, e está dizendo o texto, aqueles que têm medo da morte. Você não tem medo de estar com dívida, você não tem medo somente estar com dívida, com problemas de saúde familiar, seja lá o que for. Mas muitas vezes você tem medo de uma grandeza em qual ninguém consegue escapar, que é a morte. Mas se você tem a fé no Senhor Jesus, a qual venceu a morte, você não vai ter medo. Porque assim como ele venceu, ele olha para você e diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te atemorizes, porque eu sou o teu Deus. Estou aqui para te ajudar e te acompanhar em todos os sentidos. Então, queridos, concluindo aqui esse texto, essa exposição que é maravilhosa, aprendemos aqui que Jesus tinha sido anunciado não somente no Salmo 110, no capítulo 1 desse texto, como no capítulo 2, aqui já é o Salmo 8, que explica a respeito de que Deus se fez menor do que os anjos e semelhante aos homens. Então, por isso que Jesus é o quê? É o Filho do Homem. Ele veio para salvar a humanidade, se fez semelhante a nós e venceu o poder do pecado, o poder de quê? Da morte, para estar conosco e olhar para mim, para você, dizendo assim: olha, você vai estar na Assembleia dos Santos como eu estou e você vai se alegrar comigo. A Assembleia dos Santos qual é? É você estar em descanso no paraíso com o Senhor, a qual ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. É esse paraíso que ele quer levar a cada um de nós para estarmos com ele eternamente, ok? Então, eis a promessa que ele cumpriu a Abraão,
aos patriarcas, aos profetas, se cumpriu ali em Jesus e foi anunciado por meio dos apóstolos e pela sua santa amada igreja, que até hoje nós estamos vivendo essas promessas. Então não volte as costas para Deus, não retroceda, mas procure a Ele com todo o desejo, todo o carinho, toda a atenção, que Deus vai lhe proteger de todas as provações que você está passando, tá bom? Então, queridos, eu vou fazer uma pequena oração aqui. Eu não vou poder responder as perguntas devido nós não termos o equipamento aqui, mas para a semana a gente vai tentar resolver isso, tá bom? Então, vou fazer uma oração. Tem pessoas nos acompanhando no hospital. Agradeço um tio meu que está ali acompanhando uma prima minha no hospital. Ele sempre dá o alô dele ali. Vou abençoar você, meu tio, e a sua filha, minha prima, né? Em nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Amado, poderoso Deus, te agradecemos nesta noite por essa pequena exposição da tua palavra. Aprendemos aqui coisas importantes, a qual o Senhor se fez carne e habitou entre nós, deixou o esplendor da sua glória e ficou entre nós aqui, sofreu, morreu, mas venceu através da ressurreição. Assim, essa pessoa está passando por esse momento tão difícil na sua vida, seja no hospital, seja na casa, seja na empresa, seja na família. Estende as tuas mãos, vai quebrando as barreiras espirituais, a calúnia, a difamação, os vícios, tudo que não provém de ti, seja derribado, destruído e quebrado das suas vidas. Vai nesta noite destruindo e aplacando todo o mal na autoridade do nome do Senhor Jesus. Abençoamos a Daniele, abençoamos a sua vida, restaura toda a sua estrutura corporal em nome do Senhor Jesus e enche ela da tua graça, do teu Espírito, e a todos que precisam sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, amados, para a semana vamos comentar o capítulo 3 de Hebreus. Aguardamos a sua presença até para a semana, em nome de Jesus.